Fala pessoal, tudo certo? Então hoje dando continuidade ao nosso projeto de retrospectiva 2019 na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, na matéria de direito tributário. A gente tem comentado aqui nos vídeos as principais decisões do STJ e do STF em direito tributário no ano de 2019. Então, se você quer acompanhar aí quais foram as principais decisões do STF e do STJ em 2019 na área tributária, quer acompanhar essa retrospectiva, se inscreve no canal que a gente vai liberando aí os vídeos que versam sobre o tema. Hoje a gente vai comentar um vídeo importante, um julgado, aliás, importante do Supremo Tribunal Federal, que foi o tema 322 do Supremo Tribunal Federal, que envolvia a possibilidade ou não do creditamento do IPI de mercadorias que foram adquiridas na Zona Franca de Manaus. Então, um tema complexo, um tema um pouquinho difícil, que foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, um dos julgados mais polêmicos do ano, inclusive, sem dúvida, talvez um dos mais julgados, mais polêmicos, sem dúvida, esse julgado do Supremo Tribunal Federal, e que resultou na seguinte tese de repercussão geral. Vou ler a tese de repercussão geral e depois eu comento ela. Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constantes do artigo 43 da Constituição, combinado com o comando do artigo 40 do ADCT. O que ocorre aqui, pessoal? Ocorre o seguinte, o IPI ele é regrado, ele é normatizado, ele se submete à sistemática da não cumulatividade. O que significa isso? Quando um industrial ele adquire insumos de um outro industrial, o valor que foi recolhido a título de IPI na operação anterior, ele pode ser descontado por esse industrial. O industrial pode se apropriar desse crédito. Então, imaginemos o seguinte exemplo. A gente tem aqui dois industriais, um industrial A e um industrial B. O industrial A vendeu para o industrial B insumos. E sobre esses insumos incidiu o IPI no valor de R$100. Pois bem, o industrial B, quando ele for vender o seu produto final, ele vai poder se apropriar desse crédito de R$100 mil e deduzir o valor do seu tributo, esses R$100 que ele obteve de crédito do industrial A. Então essa é a sistemática da não cumulatividade, quer dizer, o contribuinte ele pode se creditar do IPI que incidiu no momento anterior, na operação anterior da cadeia de consumo. Essa é a ideia da não cumulatividade. Pois bem, imaginemos as seguintes circunstâncias. O industrial B adquiriu do industrial A insumos. Sobre esses insumos não incidiu IPI, ou seja, o valor foi zero de IPI. Esse industrial B, que adquiriu do industrial A insumos, tem direito a creditamento? Não, não tem direito a creditamento, porque afinal de contas o IPI foi zero, então o crédito que ele tem é zero. Então essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo foi instado a se manifestar sobre isso em algumas ocasiões, e ele pacificou a sua jurisprudência nesse sentido, quer dizer, o contribuinte que adquire insumos e sobre esses insumos não houve tributação de IPI, ele não tem direito a nada, ele não tem direito a crédito, porque justamente o IPI foi zero. Então essa é a jurisprudência do Supremo. A questão que o Supremo enfrentou aqui foi um pouquinho distinta. O que se perguntou ao Supremo Tribunal Federal foi se esse raciocínio que eu acabei de expor, ele também se aplicava aos produtos que foram adquiridos da Zona Franca de Manaus. Quer dizer, um empresário que está lá em São Paulo, ele adquiriu insumos da Zona Franca de Manaus. Mesmo assim, mesmo tendo em vista que o vendedor está na Zona Franca de Manaus, esse raciocínio se aplica ou o empresário de São Paulo vai ter direito ao creditamento? Pois bem, os ministros do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que nesse caso específico, em que os bens foram adquiridos da Zona Franca de Manaus, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que há direito ao creditamento. E o argumento foi o seguinte, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que a Constituição deu um tratamento diferenciado à Zona Franca de Manaus e que, portanto, esse benefício fiscal ele se justificaria, quer dizer, o direito ao crédito nessa hipótese ele reforçaria um comando constitucional que tem como objetivo justamente desenvolver essa região, que é a Zona Franca de Manaus. Esse foi o raciocínio da maioria dos ministros, que foi criticado por alguns ministros, os ministros que foram vencidos e que trouxeram argumentos consistentes também. Ministros Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, ministro Marco Aurélio e ministro Luiz Fux. Dois foram os argumentos bastante importantes que foram trazidos pelos ministros que ficaram vencidos nesse julgamento. O primeiro deles, há uma diferença entre direito à isenção e direito a crédito presumido. Quer dizer, a isenção ocorre quando alguém realiza uma operação que em princípio estaria sujeita à tributação, mas que por uma disposição legal não está sujeita à tributação. É o que ocorre na Zona Franca de Manaus. Quer dizer, o vendedor que está localizado na Zona Franca de Manaus, ele é isento com relação ao IPI, ele não vai precisar pagar IPI, ele tem direito à isenção, portanto. Já o crédito presumido é diferente, quer dizer, a lei
confere um crédito presumido ao contribuinte. Pode ser o contribuinte que adquiriu a mercadoria. Então, uma situação um pouco diferente. Esses ministros disseram o seguinte, olha, na Zona Franca de Manaus, o que se garante é simplesmente o direito à isenção, não se garante o direito ao crédito presumido. Portanto, nós estamos conferindo um benefício fiscal sem amparo na lei. Nós estamos criando um benefício fiscal que o legislador não autorizou nós a fazê-lo. E esse foi um dos argumentos utilizados pelos ministros que ficaram vencidos. O segundo argumento que foi utilizado por esses ministros foi que, na verdade, essa decisão seria um tiro no pé, falando assim de maneira grosso modo. Por quê? Porque o objetivo dos ministros que ficaram, que venceram, enfim, cuja tese foi vencedora, eles defenderam a tese sob o argumento de que se queria desenvolver a Zona Franca de Manaus, que se queria fazer com que a Zona Franca de Manaus se desenvolvesse. Só que os ministros que ficaram vencidos apontaram o seguinte, o objetivo da Zona Franca de Manaus é estimular a instalação de parques industriais completos. Na medida em que você admite que o sujeito que está lá em São Paulo, adquirindo mercadorias da Zona Franca de Manaus, ele tem direito a crédito do IPI pelos produtos que ele adquiriu da Zona Franca de Manaus, você pode transformar a Zona Franca de Manaus numa produtora de insumos e não numa produtora de produtos finais, porque o empresário que está em São Paulo ele não vai ter incentivos mais para migrar para a Zona Franca de Manaus e produzir os seus produtos, na medida em que lá em São Paulo, quando ele adquire os produtos da Zona Franca de Manaus, ele já vai ter o direito ao creditamento. Então essa foi uma segunda crítica feita pelos ministros que ficaram vencidos, certo? Então, em resumo, foi isso. E, em síntese, apenas para pontuar mais uma vez, o entendimento supremo, portanto, é esse. Quer dizer, regra geral é que a pessoa, quando ela adquire um insumo industrial, quando adquire um insumo sobre o qual não incidiu o IPI, não tem direito a crédito. O crédito de IPI é zero, não tem direito ao crédito. A exceção é justamente os produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus. Quer dizer, quando os produtos foram adquiridos da Zona Franca de Manaus, apesar de não ter incidido IPI nessa operação, o industrial que adquiriu tais insumos, que adquiriu tais produtos, tem sim direito ao creditamento. Então é isso que foi decidido no tema 322 do Supremo Tribunal Federal, certo? Então tá, se gostaram do vídeo, já sabem, se inscrevam no canal, deixe seu comentário, sugestão, e a gente se encontra no próximo vídeo para continuar aí o nosso projeto da retrospectiva de 2019 em Direito Tributário. Um abraço e até a próxima.